Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje vamos falar de um assunto muito interessante. Você já deve ter presenciado em algum momento da sua vida uma garrafa sendo estourada no congelador porque ela foi esquecida lá, né? Uma garrafa de refrigerante ou uma garrafa de cerveja. Por que será que ela estoura? Ou ainda, você já deve ter visto em filmes, ou até mesmo pode até ser que você tenha presenciado pessoalmente, pessoas patinando aí no gelo de uma superfície de um lago congelado, né? Olha lá que legal. E você também já deve ter visto os esquimós pescando em lagos que também estão congelados. O que isso tem em relação, né? O que essas figuras têm entre si de relação? O que elas têm em comum? E se o lago está congelado, por que os peixes que estão lá dentro não morrem? Ficou curioso? É disso que nós vamos falar. Fica comigo então, logo após a vinheta. Galera, tudo isso que a gente está falando aqui então tem a ver com um fenômeno chamado dilatação anômala da água. Vamos falar primeiro do fenômeno de dilatação térmica em si. Quando você aumenta a temperatura de um corpo, vamos lembrar que temperatura é uma grandeza que mede o grau de agitação das moléculas. Então, quando a temperatura está elevada, as moléculas estão se agitando muito rapidamente. Então, quando você esquenta um objeto, quando você aumenta a temperatura de um objeto, essas moléculas elas ficam mais agitadas e com isso elas se afastam mais umas das outras, e esse afastamento entre as moléculas provoca um aumento nas dimensões do corpo. A esse fenômeno a gente dá o nome então de dilatação térmica, o aumento da temperatura produzindo então um aumento nas dimensões do corpo. No caso da água, no intervalo específico de 0 a 4 graus Celsius, esse comportamento é um pouquinho diferente. Isso porque a gente tem que lembrar que as moléculas de água elas são ligadas aí através de pontes de hidrogênio. E nesse intervalo de 0 a 4 graus Celsius, há uma quebra dessas ligações das pontes de hidrogênio, o que faz com que as moléculas se aproximem e haja então uma diminuição no volume ao invés de uma expansão. Há sim um afastamento por causa da agitação molecular. Vai aumentar essa agitação por causa do aumento de temperatura. Mas a proximidade causada pela quebra das pontes de hidrogênio é maior do que o afastamento causado pela agitação molecular, o que provoca então uma contração no volume. E por isso dilatação anômala da água, porque no intervalo de 0 a 4 graus Celsius esperava-se que ela dilatasse, mas na verdade ela contrai. A partir de 4 graus Celsius, o comportamento ele volta a ser o normal. Então a gente poderia aqui colocar um gráfico de volume por temperatura, de tal forma que eu vou começar aqui um volume qualquer, inicial, e conforme eu vou esquentando, o volume vai diminuindo até atingir o seu valor mínimo e depois ele começa a aumentar. Não é uma reta, tá, gente? É que aqui fica meio ruim de desenhar, mas é isso aqui, ó. Você vai ter nesse intervalo de 0 a 4 graus Celsius uma diminuição no volume. Nessa temperatura, você tem o volume mínimo. Legal? Tá, vamos pegar o nosso exemplo. Por que o refrigerante ou a cerveja estoura a garrafa? Se você colocar uma garrafa PET, por exemplo, ela fica estufada. Não sei se você já viu isso acontecer. Quando a gente coloca um refrigerante, uma cerveja no congelador, a fim de que ela fique gelada o mais rápido possível, ela vai estar na sua temperatura ambiente e conforme você vai retirando o calor, você não, o congelador vai retirando o calor da garrafa, a hora que chega em 4 graus Celsius, você continua retirando o calor, o que vai acontecendo? A temperatura vai diminuindo e o volume vai aumentando. Você com certeza já viu isso aqui, ó. Você coloca uma forminha de gelo, uma forminha, enche a forminha de gelo com água e coloca ela lá no congelador. Quando você vai pegar o gelo, ela não está no mesmo nível de água que você colocou, ela está assim, ó. Forma uma barriguinha assim, ó. Porque o que acontece? Nesse intervalo de 4 a 0 graus Celsius, o volume de água aumenta, só que a 0 graus ela congela. Então ela vai congelar com esse volume aumentado. E por isso você tem um gelo que tem um volume maior do que a água que você colocou lá dentro. Essa é a razão
de um gelo, por exemplo, flutuar na água. Ele é menos denso do que a água, porque vamos lembrar, a densidade é massa dividido por volume. Então, se eu provoquei aqui um aumento no volume, eu vou ter uma diminuição na densidade. Isso faz com que o gelo fique menos denso do que a água. Então, ele vai flutuar na água. A garrafa ela estoura justamente porque a água de 4 a 0 graus ela expande, só que a garrafa de vidro não acompanha essa expansão. Ela vai expandir e vai quebrar o vidro não vai aguentar essa expansão, a pressão aumenta muito lá dentro e ele acaba quebrando. Se for uma garrafa PET, a garrafa PET ela é mais elástica, né? Então ela fica estufadona assim. Legal? Bom, no caso dos lagos, por que que os esquimós, então, eles conseguem pescar? Por que que os peixes dentro dos lagos não morrem? Bom, a gente acabou de ver que conforme o volume diminui, a densidade aumenta, e quando o volume aumenta, a densidade diminui. Então, se eu pegar esse gráfico de volume por temperatura e quiser um gráfico agora de densidade por temperatura, nós vamos ter o contrário, né? Nós vamos ter um gráfico assim, ó. Onde eu tinha o volume mínimo, eu tenho a densidade máxima. Então, aqui a 4 graus Celsius é onde eu tenho o maior valor de densidade da água. Essa densidade máxima é a que a gente adota, né? Na maioria dos problemas de vestibular que a gente faz aí, 1 grama por centímetro cúbico. Legal? Então, o que acontece? A 4 graus Celsius, você tem a água com a maior densidade. Então, você tem um lago. Vamos pensar que aqui eu tenho um lago, ó. E aí veio um inverno bem rigoroso, né? Nesses lugares aí onde a gente tem um inverno bastante rigoroso. Deixa eu fazer na outra lousa, né? Porque aqui o meu corpo está tampando o desenho. Aqui, um inverno bastante rigoroso. Você tem uma temperatura ambiente bem abaixo de zero, vai retirando o calor dessa água, essa água vai esfriando. A hora que ela chega a 4 graus Celsius, essa água a 4 graus Celsius começa a descer e vai lá para o fundo do lago. Tá? E esse processo vai retirando calor, essa água a 4 graus vai descendo, tá? Até que toda a superfície aqui, todo o líquido aqui esteja a 4 graus Celsius, mas você vai retirando o calor, essa parte da superfície vai congelar, vai formar um blocão de gelo aqui assim. Por que que não congela tudo? Acontece que o gelo é um péssimo condutor de calor e ele vai atrapalhar bastante as trocas de calor agora entre a superfície, o ambiente, né, externo e o líquido que está aqui dentro, né, a água que está aqui dentro. Vamos lembrar que a 4 graus Celsius, ó, eu tenho a maior densidade. Você vai ter água a 4 graus Celsius lá no fundo. E o que vai acontecer é que vão sendo formados camadas de temperatura aqui. 3, 2, né? Do mais denso no fundo até o menos denso. E aqui em cima você tem o gelo. Logo aqui embaixo 0 grau e aqui em cima há uma temperatura bem abaixo de zero, né? Em locais onde o inverno é bastante rigoroso. Então, é isso aí, galera. Aqui dentro a temperatura ela fica suportável para os peixes e por isso que eles não morrem. Não é o lago inteiro que congela, vai congelar só a superfície, porque o gelo ele é um péssimo condutor de calor. Prova disso é que você vê lá nesses locais onde o inverno é muito rigoroso, eles construindo os iglus, que são casas de neve, né? Eles põem um aglomerado de neve, então você tem gelo e entre esses flocos de neve você também tem ar, que também é um péssimo condutor de calor, ele é um bom isolante térmico. E lá dentro do iglu você tem uma temperatura muito mais agradável do que do lado de fora. Beleza, galera? É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu espero que você se inscreva, curta o vídeo aí, compartilhe, ative aí as notificações no sininho, compartilhe para que chegue para mais pessoas. E se você ainda não me segue lá no Instagram, fisicamente preparado, tamo junto, espero vocês lá. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!